Vamos abrir segunda carta a Samuel. Aleluia. Segundo Samuel. Se quiser deixar aqui, não sei. Tem um relógio aqui? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Segunda carta a Samuel. Segunda carta a Samuel, capítulo número 22, verso 1, verso 2. De manhã, irmãos, Deus falou ao nosso coração sobre prioridades na nossa vida, né? Prioridades. Tem como você fechar os canais, Jordan? Todos eles, tirando o meu e do que tá aí? Não, fechar o canal nos pequenos aí. Fica amarelinho. Acho que o Luiz dá uma força, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 1 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Verso 2: Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Vou repetir: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Eu vou pedir para que você feche seus olhos. Os irmãos que estão em casa, os nossos amigos que estão em casa acompanhando essa live, esse culto, que você possa agradecer a Deus por esse momento. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu povo. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. E que agora, Senhor, tua palavra, ela venha ao nosso coração, ela venha falar ao nosso coração, como falou de manhã aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui hoje melhores que como nós entramos. Que a tua palavra seja viva e eficaz, pois ela é mais penetrante como uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará na minha vida e na vida dos teus filhos. Eu te peço agora e te agradeço. Levanta tua mão bem alta aos céus, levante bem alto as duas mãos e diga assim: nessa noite eu creio que a tua palavra vai falar ao meu coração. Amém? Mais uma vez diga assim: eu creio. Mais forte: eu creio que a tua palavra vai falar ao meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Dá um toquinho aí, um super gêmeos ativar, né? Teu irmão que está ao teu lado. Aí você pode se assentar em nome de Jesus. O tema que eu quero falar hoje rapidinho com os irmãos é lugar de fuga ou lugar de preparação. Quando chega a época de carnaval, dá só mais uma baixadinha, Jorge, só abaixa só isso, tá bom. Não, levanta um pouquinho agora. O retorno, né? É isso, aí. Irmãos, quando chega a época de carnaval, nós temos
o acampamento de carnaval. Para quem não sabe, acampamento de carnaval é onde os jovens eles vão, né? Nosso coordenador regional, pastor Tiago, ele coordena, juntamente com o pastor Alexandre, ele coordena o acampamento, e nesse acampamento ficam 4 dias, né? Sábado, domingo, segunda e terça, e ficam 4 dias os jovens cantando, louvando, ouvindo palavras, brincando, conhecendo gente, conhecendo as gatinhas, conhecendo os gatinhos, né? Acampamento para isso, irmãos, né? Acampamento a gente conhece. Nós temos hoje no estado de São Paulo e no Brasil vários pastores hoje que conheceram as suas esposas nos acampamentos, nos retiros. Antigamente nós tínhamos muito retiro. Antigamente a igreja, né, num tempo mais antigo, a gente fazia muito retiro, né? Eu, quando estava em Itapetininga, e a pastora, e a gente fazia, eu com o Marcos, a gente fazia retiro com os jovens, com toda a mocidade, local e da região, sempre quando a gente podia. Quando tinha um feriado, a gente colocava no domingo, porque a gente via a importância de reunir os jovens, estar junto, falando o nome de Deus, reunidos em nome de Jesus. E muitos pastores, muitos líderes que se conheceram nos acampamentos, né? Em encontros setoriais, encontros regionais, encontros estaduais, nacionais, enfim, em seminários. Então é muito gostoso isso. E agora em fevereiro nós vamos ver como que vai ficar a situação com essa pandemia que se estende. Mas muitos jovens vão para o acampamento, mas muitos que vão para o acampamento vão com um pensamento diferente. E o resultado é que vai mostrar qual foi o coração e a intenção do jovem ir para o acampamento. Você quer saber se houve fruto? Ou você quer saber como que esse jovem foi com o seu coração para o acampamento? É só você ver os frutos que vem depois. Como que vai ser a vida daquele jovem daquela fase em diante. Porque o acampamento, ou um encontro de mulheres, ou um encontro de homens regionais, estaduais, nacionais, que muitas vezes não está parado, mas a gente ia para a Serra Negra, a gente ia para outros lugares, lá para onde mesmo, de Minas lá, Poços de Caldas, quando era o nacional que a gente ia. Pode ser duas coisas para a gente. Pode ser um lugar de fuga, ou pode ser um lugar de preparação. Os frutos que aparecem é que vão determinar e mostrar o que nós procuramos em Deus. Meus irmãos, tem jovem que vai para o acampamento porque fala assim: eu fui coordenador 7 anos, e muitos pais vinham e diziam assim: pastor, muitos vinham e pagavam à vista, antecipado, 2, 3 meses antes do acampamento. E eu até ficava: puxa vida, esse pai aí está pensando espiritualmente na vida do filho, está investindo no filho. Mas quando conversava com o pai, ele dizia assim: pelo amor de Deus, pastor, eu quero que meu filho não fique fora de casa. Nesse carnaval eu não quero que ele esteja lá. Então, na verdade, não era um lugar que o jovem ia. Aí quando eu olhava isso do pai, eu já meio discretamente: como é que é o nome? Fazia a fichinha. Aí eu olhava o telefone, tudo certinho, e falava: vou chamar esse jovem para conversar, que alguma coisa não está certa. Quando era da nossa igreja era muito fácil. Quando era da região, aí não tem como, porque cada pastor, eu não vou me intrometer numa área que não é minha. Mas quando era da nossa igreja, da sede, e eu percebia, discretamente eu chamava o jovem para conversar, porque eu percebi que alguma coisa estava errada. E muitas vezes chamava o jovem, o erro não estava no pai, não estava na mãe, o erro estava no próprio jovem, porque ele terminava até o acampamento. Alguns pais diziam assim: pastor, tinha que ficar até quarta-feira. Fala: por quê? Pastor, porque termina na terça-feira o acampamento. Eles chegam lá pelas 5 horas da tarde. Tem alguns que já saem e vai para matinê, vai lá ainda pular o restinho do carnaval.
Aqui, graças a Deus, Campina Monte Alegre, não acontece isso não. Mas acontecia muito em Itapetininga. Então a gente tem que ver e tentar buscar de Deus o que nós queremos do Senhor. Um acampamento, um encontro de jovens, um culto como esse, ele pode ser um lugar de preparação, como pode ser um lugar de fuga apenas. O que vai determinar isso daí é o que vai vir depois, os frutos na nossa vida, se nós formos buscar de Deus isso, se a gente veio com o coração aberto para que Deus possa falar, nos orientar, e que a gente possa tomar um novo rumo na nossa vida. E aí eu li para vocês, irmãos, eu li a história de Davi, novamente, mais uma história que eu não sei se você já chegou a ler, que é quando ele foi para a caverna de Adulão, meus irmãos. A Bíblia diz que Davi estava fugindo de Saul já há muito tempo. E Davi, ele começou a ser um nômade, um fugitivo. Ele ia para uma terra, ele ia para outra terra, ele ia para um determinado local, ele ia para uma cidade, ele fugia de Saul para outra cidade. Aí vinha os atalaias, aqueles mensageiros de Saul. Olha, Saul, Davi está na terra do fulano e tal. Aí Saul pegava a tropa, ia até atrás de Davi. Davi ficava sabendo, porque sempre tinha alguém dedurar. Ó, a tropa de Saul está vindo aí. Então Davi pegava, fugia para outra cidade. E aí Davi fugia de cidade em cidade, escapando, fugindo de Saul. Isso mais de 10 anos, irmãos. Mais de 10 anos Davi fugiu de Saul, mais de 10 anos, nessa vida de fuga, até que ele foi para a terra de Gate. E depois que aconteceu algumas situações lá, que ele se fingiu de louco e outras questões, a Bíblia diz que ele vai e ele se esconde. Ficou sabendo que Saul estava chegando perto dele. Ele vai, não tinha mais aonde se esconder. Ele já foi em todos os lugares que ele podia ter ido. Então ele foi e ficou sabendo de uma caverna, e foi se esconder dentro dessa caverna, a caverna de Adulão. Todo mundo já conhece, já ouviu falar. Irmãos, todos nós temos uma caverna na nossa vida. Todos nós temos uma caverna. A caverna, ela pode ser um lugar onde você fala, eu vou arejar a cabeça, A caverna para muita gente é o barzinho da esquina. A caverna de muita gente, irmãos, é uma churrascada com os amigos. A caverna para muita gente é o cara se enfiar na profissão dele. Ele vai se matar tanto trabalhar, porque é a fuga dele, é a caverna dele. Ali ele vai e ele pensa que ali ele vai se esconder, ali ele vai ter paz. A caverna de Adulão para muitos pode ser a mentira. A caverna de Adulão para muitos pode ser a igreja. E qual é a caverna de Adulão sua? Qual é a sua caverna, irmãos? O interessante é que Davi, o texto fala aqui que ele fugiu para Gate e ele se escondeu nessa caverna de Adulão. E lá ele entrou e ficou escondido. A Bíblia diz que o pai de Davi, o texto está falando aqui, que quando os seus irmãos e a família de seu pai, souberam disso, foram até onde ele estava. Diga assim, diga bem forte assim, é que máscara é difícil, mas diga assim, não existe lugar que você queira se esconder, que as pessoas não saibam onde você está. Não adianta você querer se esconder, irmão, porque aonde você for, as pessoas vão saber. Davi foi se esconder na caverna de Adulão. Irmão do céu, olha que família. Como é que como é que é? O cachorro, ele sente faro, né? Olha só o faro dessa família, irmão. Eles conseguiram descobrir que Davi estava nessa caverna. E a Bíblia diz que os seus irmãos, olha só, quando os seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Não foi só os irmãos dele, foi os irmãos e a família, porque ficaram sabendo que Davi estava lá. Então, meu irmão, muitas vezes a gente foge e tenta, e a gente acha que o lugar de fuga ninguém vai ficar sabendo, mas as pessoas vão ficar sabendo. Como aconteceu na vida de Davi. Davi foi para a caverna
E os seus irmãos e toda a sua família ficou sabendo que eles estavam lá, que ele estava lá, e todos desceram para lá. Até então, legal, uma reunião familiar, né, irmão? Eu e meus irmãos, eu sempre falo isso, eu e meus irmãos não temos muito esse costume. Nós somos uma família, né? Não sei se mamãe, Deus abençoe se mamãe estiver assistindo, meus irmãos. Mas nós somos uma família que não somos muito de estar sempre junto, né? Nós não somos muito de estar sempre juntos, sempre se encontramos, né? Eu um pouquinho menos, mas não é aquela questão. Tem família que todo momento está junto, qualquer coisa está junto, aquela celebração está junto, e é bonito isso daí, né? É legal. E Davi aconteceu isso, eles foram para lá, que nem o irmão João, né? Família do irmão João, os filhos, é lindo isso, né, irmão? Né? Tudo está junto, isso é maravilhoso. E aconteceu com Davi, todos foram lá. Davi estava fugido, seus irmãos, toda a sua família ficou sabendo, foram até ele lá. Se a história parasse aqui, não teria nenhum problema. Bonito, uma família unida é maravilhosa, irmãos. Quando o amor, respeito, companheirismo, né? Quando se vence as intrigas, as fofocas, porque em todo lugar tem a malquerência. De repente uma palavra que alguém da família, um irmão, um cunhado, a sogra, o sogro, não sei quem, o genro, fala uma coisinha que o outro não gosta. Isso é normal, sempre vai ter. Mas o bonito da família é a superação. Supera, passa uma borracha. Não é passar o pano, mas passa uma borracha e vamos tocar a vida para frente. Se fosse até aqui, legal. Mas o texto fala que de repente aconteceu uma coisa estranha. Olha só o verso 2 e acompanha comigo. O texto diz aqui, ó, verso 2, Bíblia aberta, acompanha aí, ó. Também juntaram-se a ele todos que estavam em... Leia aí, meu irmão. Todos que estavam em... Olha lá, você põe um fundo preto, Jordan, para a turma ler, ó. Olha lá, irmãos, no 3. Também juntaram-se a ele todos que estavam em... Diga assim: dificuldades, dívidas, descontentamento. Se a história ficasse só entre Davi e seus irmãos e sua família, legal. Mas o texto fala que de repente houve uma turma lá que ficaram sabendo e foram até Davi. No final diz: pastor, eu estou com um problema. Qual é o problema? Eu estou com um problema financeiro, pastor. Quantos problemas financeiros? Um só, está devendo o quê? A minha água está atrasada, pastor do céu. Eu não sei, a sua água está... Olha só, Davi, tinha 400 problemas aqui. Olha só, havia cerca de 400 homens com ele. Mas não era homem legal, não era homem legalzinho, o amigão, que tinha condições de ajudar você, de pagar. Era 400 homens que estavam em dificuldades, endividados, e estava descontente. 400 homens, imagine, irmão, 400 pessoas endividadas, descontentes e em dificuldade na sua orelha, todo dia, todo momento, falando, e falando, e falando, e falando. Meu Deus do céu, que dificuldade, que coisa terrível. Entenda isso, o texto aqui no telão, meu irmão. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, endividados, descontentes, e ele tornou-se líder deles. Irmãos, escute isso. Não adianta querermos se esconder de nada e de ninguém. Não adianta, meu irmão. Não adianta você fugir da sua realidade, meu querido. Essa é a sua realidade e acabou. Não tem que fazer vista grossa. Você não tem que procurar esconder, colocar um pano em cima. Assuma. Não, pastor, mas não estou falando, não é sair do armário, não. Mas eu estou falando assim, irmão, assuma. Assuma num sentido assim: eu sou isso aqui, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar essa luta aqui. Eu vou enfrentar essa dificuldade aqui. Eu tenho que ser quem eu sou, eu não posso ser outra pessoa. Davi, ele foi para a caverna e se escondeu. Seus irmãos, sua família, legal, mas foi 400 homens endividados, descontentes e que estavam com dificuldades, foram lá e se tornaram lá amigos de Davi.
Lideraram. E o mais interessante, irmãos, é que Davi se tornou líder deles. Davi não fugiu. Davi não falou assim: cambada, ó, cada um para sua casa. Não, Davi se tornou líder deles. E aqui, irmãos, eu quero deixar essa mensagem para os irmãos. Como que você enfrenta as dificuldades da sua vida? Você tem feito da sua vida o quê? Um lugar de fuga ou um lugar de preparação? Quando você se resguarda, quando você está aí, não na solidão, mas na solicitude, quando você está lá quietinho pensando na vida, ou quando você quer ficar sozinho por um instante, esse lugar você está tornando para você um lugar de fuga ou um lugar de preparação? Aquilo que era um lugar de fuga para Davi se tornou um lugar de preparação. Posso ouvir um amém, um aleluia, irmão? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando no teu coração? Porque Davi, irmãos, ele foi para se esconder, mas lá foi 400 homens endividados, diga assim, em dificuldades, endividados e descontentes. E Davi se tornou chefe deles, líder deles. Davi começou a ensinar a eles. Davi viu aquela situação e falou: eu não posso fugir, eu estou me escondendo. Se eu sair da caverna, o bicho papão, uau, me gruda lá, o Saul, então vou ficar aqui dentro. O que eu vou fazer? Vou ter que enfrentar esses 400 peão aqui. Fazer o quê? Qual que é a sua, o que está acontecendo com você? Eu estou com dívida até o pescoço, aliás, até já não sei onde que a dívida está. Difícil. E você? Eu estou descontente com a minha vida, eu quero acabar com a minha vida, não acho graça em mais nada, não acho graça no meu casamento, não acho graça mais no que eu faço, na minha profissão, na igreja, no pastor, na minha família, minha esposa, meu filho, meu esposo, eu não acho, nem em Deus, eu não acho graça mais, estou descontente com todo mundo. E você? Eu estou com dificuldade, muita dificuldade, em enfrentar isso, enfrentar aquilo. Davi, ele foi conversando, Davi, ele foi diagnosticando, Davi, ele foi se tornando líder daquela situação. Ele foi conversando com um, conversando com o outro, foi acertando a vida de um, foi acertando a vida do outro. E aqui, irmãos, eu falo 3 coisinhas que podem ajudar. A Bíblia não fala o que Davi ensinou para eles, mas aquilo que eu senti de Deus vou ensinar para vocês. Sinta-se como se fosse Davi ensinando na caverna do Adulão hoje. Diga assim: primeira lição da caverna. Diga assim: primeira lição da caverna. Diga assim: erros. Para todos que querem fugir das suas dificuldades, para todos que querem fugir da sua dívida, da sua dificuldade, do seu sentimento descontente, de amargura, com depressão, angústia, descontentamento, nada mais traz alegria, nada mais traz felicidade. Você já está, sabe, fatigado, você está já, meu Deus, não aguento mais isso aqui. Vai uma lição para você: erro. Nossa, pastor, o que é isso? Todo mundo erra, irmão. Todo mundo erra. Eu sempre tive uma dificuldade com erros. Erros que eu cometia e erros que os outros cometiam comigo. Até hoje eu sinto essa dificuldade, mas eu peço a Deus, porque muitas vezes quando você quer fazer as coisas certas, você não pode ser muito detalhista, e a minha tendência é ser muito detalhista, e eu luto contra isso, né? Muito detalhista, tem outra palavra, perfeccionista. Obrigado, Gui. Muito perfeccionista. Isso daqui por um lado é bom, irmãos, mas por outro lado é muito ruim, porque você acaba se cobrando e cobrando dos outros algo que nunca nós vamos ter. É diferente de nós falarmos: vamos fazer a coisa certa, vamos todos nós tentar fazer a coisa certa, e cobrar em situações que nós poderíamos fazer. É aquilo que Salomão diz no livro de Eclesiastes: tudo que vier para a tua mão fazer, faça
conforme as tuas forças. Então tudo que você pode fazer, ele é questionável, irmãos. Entenda isso. Tudo aquilo que você tem condições e capacidade e você não o faz, você é questionável. Sim, você está à mercê da disciplina e da repreensão. Agora, o que eu estou falando é um perfeccionismo fora dessa realidade. O que eu estou dizendo, irmãos, é uma questão de querer que a vida seja perfeita. Amém? Você está comigo aqui, amém? É isso que eu estou falando. Uma situação é isso. Muitas vezes numa liderança, nesse caso falo eu, cobrando de uma pessoa que pode fazer, tem condições e não está fazendo. Nesse ponto não há erro, nesse ponto tem que haver uma cobrança mesmo. Tem que cobrar e tem que se cobrar firmemente. Mas não estou dizendo isso, eu estou falando agora no campo da perfeição. Que as coisas elas têm que ser perfeitas. Então essa dificuldade da perfeição, do perfeccionismo, ou das coisas serem corretas no seu íntimo, ela gera frustração. Eu não sei qual dessas pessoas aqui, quem sabe os descontentes. Quem sabe os descontentes, eles eram muito perfeccionistas. E por sempre estar vendo erros, eles ficaram descontentes com a vida. Eles se desgostaram da vida, se desgostaram do que eles faziam. Eles colocaram na cabeça deles assim: realmente eu não fui chamado para ser líder. Está vendo? Se eu fosse líder, eu conseguia colocar no eixo. Eu não consigo, não sou líder. Tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente que às vezes acaba perdendo uma liderança, acaba perdendo uma posição que Deus chamou, porque de repente naquele momento ele não consegue pôr ordem, não consegue arrumar. Por quê? Porque infelizmente há um erro que não tem como arrumar, e aí ele se frustra, porque ele acha que ele deveria colocar em ordem, mas nunca naquela área vai conseguir pôr ordem, porque sempre vai haver erros. Na nossa vida, no casamento. Você sabe que eu vou falar com você, mulheres. As mulheres são muito nessa área, muito mimimi, muito melindrosas. Não tem ninguém nem para xingar eu hoje aqui, irmã. Dizer, né? Mas não é verdade? É muito melindrosa. Qualquer coisinha que você fala já vira o beiço, já fica brava. Magoei. Já caiu o beição. Aí você fica, meu Deus, o que aconteceu? Você nem sabe o que aconteceu. Aí você tem que adivinhar. Aí você fica, o que eu fiz? O que eu fiz? Jesus, revela para mim, Senhor. Espírito Santo, revela que eu não lembro. Coisas insignificantes. Lógico que você vai dizer, pastor, para o senhor, mas para mim não. As mulheres, um caso assim, minha esposa, ela vai às vezes na manicure e ela vem com o pezinho tudo bonitinho. Aí eu dou uma zoiada assim. Tem hora que eu não falo. Aí ela fala, nossa, você não viu meu pé novo, não? Aí eu, lógico que eu vi, é que eu não falei. O homem tem muito disso. Então, sabe essas questões que você pode ajudar, que você pode se ajudar, irmãos. São erros, todos nós cometemos. Todos nós cometemos. Todos nós erramos. Então quem sabe esses descontentes que estavam com Davi eram pessoas frustradas com isso, que não podia errar, pessoas que se cobram o tempo todo. Ai meu Deus do céu, eu lembro uma vez, não lembro se era na padaria, que alguém voltou, não sei se me deu um dinheiro errado, alguma coisa assim. E aí, me desculpa, eu dei errado para você. Eu falei, não tem problema. Aí ficava assim, desculpa. Eu falei, não, está desculpado. E aí pegava assim, não sei como que eu errei, não podia, me desculpa, eu não podia ter errado. Eu fiquei só assim, meu Deus do céu. E olha, ficou ali, enquanto não foi embora, fui pedindo desculpa. Irmão, nós temos que pedir desculpa, mas não é assim também. Podemos criar um caso desse jeito, porque erros todos nós cometemos. E tem gente que se cobra demais. Gente se cobra que não pode errar, não pode falhar. Irmãos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Tanto é, irmãos, que Deus está pronto a nos perdoar.
Deus perdoa os nossos erros, Deus perdoa as nossas falhas. Deus, Ele é aquele Pai que fica bravo, desgostoso, de repente Ele nos disciplina, mas depois nos pega no colo novamente, Ele nos chama. Deus sabe da nossa estrutura. Eu preguei esses dias atrás. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe que nós vamos sempre estar errando. Por mais que a gente tente acertar, nós vamos errar. Então, se eu tivesse ali, não sei, mas eu posso deduzir que Davi ensinou isso aos descontentes, o erro, que errar faz parte. Para os que estavam em dificuldades, que todo mundo passa, irmãos, por aprendizado. Os que estavam endividados, todos nós passamos por isso. Então diga assim, primeira lição, erro. Diga assim, segunda lição, aprendizado. O que Davi ensinou para essa turma aqui? Para os endividados, para os que estavam em dificuldades, os descontentes, o que? A Bíblia não fala, como eu falei, mas eu acredito. Foi essa questão aqui, a questão de aprendizado. Nós precisamos aprender com os nossos erros, irmãos. Primeira coisa, existe o erro. Amém, irmãos? Existe o erro, é fato, todos nós erramos. Segundo ponto do erro, aprendizado. Pô, eu errei. E aí o que você faz? Vou aprender com esse erro. Eu vou ver o que está acontecendo, eu vou olhar onde que eu caí, eu vou ver qual é o ponto que me levou a esse erro, eu vou ver qual é a porta que me levou para esse erro, eu vou ver no que eu falei, eu tenho que aprender. Aí você vai, faz uma avaliação, vê e aprende com aquilo dali. E aí você fala, eu vou procurar não errar mais, porque eu estou aprendendo com isso. Eu aprendi que isso machuca, eu aprendi que isso fere. Nós vamos estar errando sempre, vamos voltar a errar, mas vamos, irmãos, tentar, como a Bíblia fala aqui, vamos tentar aprender com os nossos erros. Diz uma frase que o inteligente aprende com os seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Mas a grande dificuldade é que nós aprendemos com os nossos erros. Então nós erramos. Só que errar e não aprender, irmãos, aí é tolice. De repente a próxima vez vou falar alguma coisa, né? A próxima vez vou falar, vou chegar, nossa, seu pé está bonito, mas eu não fui no manicure. Seu pé é lindo por natureza. Você nem, tá vendo? Nem precisa ir na manicure, na pedicure. Aí você dá um jeito de escapar, irmão. Então nós temos que aprender que há erro. E depois temos que aprender com o erro, a contornar a situação, a não cair mais nisso daqui, embora vamos cair, mas aprender a não cair mais. Eu poderia ler o texto que eu marquei, mas por causa do tempo não vai dar. Mas Provérbios capítulo 9, vamos lá rapidinho, pronto, já que eu falei, vamos lá. Provérbios capítulo 9, irmãos. É que eu estava aqui pensando se eu ia ou não ia. Vou, não vou, fui. Provérbios capítulo 9, irmãos. Olha só, verso 7 ao verso 9. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Então você se torna sábio não apenas, irmãos, olhando o erro dos outros. O sábio é aquele que muitas vezes até erra, mas ele aprende, e ele vai fazer de tudo para não errar. Embora ele vai errar, mas ele vai fazer de tudo para não errar. Olha só o que ele está dizendo aqui, o sábio. Ele está dizendo que os sábios, verso número 7, ele diz aqui, quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio, ele vai te amar. Então aqui está a sabedoria, irmãos. Quando nós erramos, nós aprendemos. E o tolo fica bravo. O tolo ele erra
e ele não quer ser repreendido. O tolo, ele erra e ele quer brigar. O tolo, ele erra e ele vai insultar o teu nome, ele vai xingar você, ele vai para a internet, ele vai para a rede social e vai avacalhar com você lá. E se você for tolo igual a ele, você vai entrar na dele, vai digitar também, e aí ele digita outra coisa, e você vai digitar outra, e aí ele vai digitar outra coisa, e você vem e digita também a outra coisa para dar uma patada, e aí ele viu a patada, aí dá uma indireta, aí você vem indireta dele, quer dar mais uma outra indireta, e aí dois tontos se gladiando. Você está entendendo, meu irmão? Porque é tolo, não é sábio. Porque o sábio, muitas vezes ele acaba errando, mas o sábio, ele acaba aprendendo, ele é corrigido, ele é autodidático, ele se corrige, ou alguém o corrigindo ou falando, ele aprende, porque ele se torna mais sábio ainda. Você está entendendo, meu irmão? É isso que está dizendo aqui. Instrua o homem sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Olha o verso 9: ensina o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Por isso que a dificuldade, irmãos, ela é uma escola para a gente. A dificuldade, olha que legal aí, ó, tá vendo? A dificuldade, meu irmão, muitas vezes a questão financeira, muitas vezes o desgosto na vida, são escolas. São situações que até a gente se torna, são mestres que tentando nos ensinar. Quando você está em dívida, você aprende o que, irmão? Você fica com o nome sujo. O que você vai aprender disso? Você vai lá, um exemplo, comprou algo, não conseguiu pagar, seu nome ficou sujo. Foram lá, pegaram de volta o seu produto, alguma coisa você teve que devolver. Qual é a lição que você aprende disso? Vou lá comprar de novo. É essa a lição que você aprendeu da sua dívida? É isso que você aprendeu? Passou um carão, passou uma vergonha, mas você vai lá de novo? Que lição que você aprendeu? Você não foi sábio, você ainda você está como um tolo. Porque o sábio, verso 9, olha aqui, ó. Instrua o homem sábio. Se você instruir o homem sábio, o que vai acontecer? Ele será ainda muito mais sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios capítulo 15, não sei, as irmãs, que a mulher sábia, cadê as irmãs aí, ó? Aproveitar que é o momento das mulheres. A mulher sábia, mas a tola pergunta. Não responda. Você é o que dentro do seu lar? Não responda para mim. Isso poderia dizer para o homem também, vice-versa, que o homem sábio edifica a sua casa, o homem tolo derruba. Irmão, mas aqui está dizendo, se você instruir o homem sábio, ele vai ser mais sábio. Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, aprenda isso, pelo amor de Deus. Esta é a palavra do Senhor sobre a sua vida. Instrui o sábio, e ele se tornará mais sábio. Ele está dizendo, ensine o homem justo, e ele aumentará no seu saber. A pastora chegou para mim e falou: ai, Alexandre, difícil não? Eu tenho visto que você prega, mas tem gente que não aprende, não vai. Porque tem tolo, irmão. Eu tenho que responder o que? Numa pergunta dessa, ou numa colocação dessa, minha resposta é: infelizmente tem muito tolo dentro da igreja. O que eu posso fazer? Tem tolo, não tem sábio. Nós precisamos de pessoa sábia. Amém, irmãos? O pastor está me ofendendo. Não estou ofendendo, eu estou falando de uma forma geral. A igreja tem que ser um lugar de sabedoria. Foi na casa do senhor, irmão João, não sei se foi na casa do irmão João, não sei, que eu falei assim, que a fé ela vem pelo ouvir. Foi, né, irmão? Foi lá na casa do irmão, lá comendo, festejando lá em nome de Jesus. Irmão, o que aconteceu? A Bíblia diz, a fé ela vem pelo ouvir.
Aí a pessoa fala assim: ah, eu não quero ir na igreja. Ah, mas por que eu vou na igreja? Por que eu preciso ir na igreja? Porque na igreja você ouve a palavra de Deus. Ah, não, pastor, mas escutar a palavra de Deus eu escuto pela internet. Eu escuto, ah, tá. Mas saiba de quem você escuta, quem é a pessoa. Paulo dizia para Timóteo assim: ó, Timóteo, você sabe muito bem quem sou eu. Você tem seguido de perto o meu ensino, o meu amor, a minha dedicação, a minha fé, a minha paciência. Você tem visto as minhas aflições, as minhas angústias. Você tem visto como que eu exerço a minha vida diante das angústias, das decepções, das perseguições. Você tem visto de perto. Irmão, discipulado, a igreja é discipulado. É a gente estar junto, é a gente estar caminhando, aprendendo um com o outro. Esse negócio de YouTube só, isso daí não leva a nada, meu irmão. Leva mais confusão para muita cabecinha aí, que fica pensando um monte de coisa, escuta um monte de coisa e acaba não sabendo nada. Mas quando você encontra um sábio, a Bíblia diz: instrui o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará em seu saber. Então, irmãos, Davi ensina aquelas pessoas que o erro acontece em todo lugar. Falhar, todo mundo falha. Só que o problema é você errar e falhar, e continuar falhando e errando, sem você crescer, sem você desenvolver, sem você aprender com aquilo ali. Davi, ele fala isso aqui, aprendizado. E em último lugar, irmão, já passou do horário, diga assim: superar. Não, antes, eu tenho que ler Provérbios 27, eu preciso ler isso aqui, irmão. Não, eu não vou dormir hoje, eu tenho que acordar 5h15 da manhã, eu não vou conseguir dormir se eu não ler. Provérbios 27, 22, sobre essa questão do aprendizado, do tolo e do sábio. Provérbios 27, verso de número 22. Quem pode ler para mim bem bonito aí, vai? Tá até no telão aí, ó. Quem tem dificuldade de achar, lê bem alto para a gente aí. Vamos lá. Sandro, leva o microfone. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Irmãos, escute. Isso aqui é questão só de proteção, tá bom, irmãos? Não é, ai, pastor, é nojento. E o pessoal que está em casa, pastor, é nojento. Não, é questão de, tem que ser, né, irmão? O corona aí, eu sei que ele não tem. Vai que eu passei para ele, né? O que eu posso passar para ele é coroa, né? Eu estou ficando coroa. Irmãos, escute isso que o Gui leu. Aí você fala assim: pastor do céu, meu filho, eu bato nele. Pastor, eu já dei cascudo, meu filho, já bati de cinta, mas ele não muda. Sabe por quê? Posso falar por quê, irmão? Preciso falar por quê? Tem aí o texto aí, Jorge? Provérbios 27, 22, que ele, na linguagem da Bíblia Viva, que essa foi espetacular, ó. Olha só, ainda que você moa o insensato, o tolo, como o trigo no pilão, a loucura e a insensatez não se afastará dele. Irmão, é uma questão pessoal. Irmãos, é uma questão de natureza. Se você é um tolo, insensato e gosta de ser, gosta de apanhar, gosta de levar e não aprende, aí o que você quer que eu faça? Quando o pai, a mãe vê: pastor do céu, meu filho irmã, o que eu posso fazer eu já fiz. Um dia eu falei isso para um pai lá na igreja sede. Ele veio falar um negócio: o senhor ensina aí, não sei o que acontece. Irmão, veja bem, eu ensino a palavra. Disse: mas que se o seu filho é tolo, o problema não é meu, o problema é dele. Se ele é tolo, é a natureza do seu filhinho, querido. Não sei se é DNA, mas é. O problema é dele.
Não sei se é genética, mas é dele. Se o pai queria ouvir isso, ouviu. Quem fala que quer, escuta que merece. Irmãos, o que eu posso fazer? O que a Bíblia pode fazer, irmão? Ela ensina, os erros estão aí, a gente erra, leva na cabeça. Nós temos que aprender a pedir a Deus, eu que preciso aprender. Deus vai nos dar sabedoria, porque a gente erra, mas aprende, e esse aprendizado nos leva a conhecer mais, a entender mais, a ver, eu não vou pisar mais aqui, porque se eu pisar aqui, vai dar na minha cabeça, se eu for aqui, a coisa vai feder, mas o tolo vai, ele pisa, vem na cabeça, mas vai de novo, e não adianta, sem que você moa, bata, arrebente, quase mate ele, não adianta. Muitas vezes está na natureza dele, a tolice. Então, irmãos, errar, superar, ou aliás, aprender, em último lugar, superar. O tempo não já acabou? Superação. Supere o erro. Não fique prostrado, não. Você errou? Amém. Aprenda com o seu erro. Depois que você aprendeu, supere o seu erro. Levante a cabeça. Irmão, sabe o que aconteceu com Davi? Pode voltar agora lá, Jorge. Sabe aqueles homens, sabe os 400 homens endividados, descontentes e angustiados? É isso mesmo. Sabe o que aconteceu com eles? Davi se tornou líder deles. Sabe o que aconteceu com eles? Segundo o livro de Samuel. Se você abrir lá, não vou pedir para você por causa do tempo, mas segundo o livro de Samuel, você vai ver lá dos valentes de Davi. Os 37 valentes de Davi, sabe quem eram? Estava no meio desses 400 aqui. Homens que fizeram proezas em nome de Deus. Sabe por quê? Porque eles aprenderam que o erro acontece. E aprendeu que vindo o erro, eles têm que aprender com o erro. E juntamente com o aprendizado do erro, eles precisam superar. E eles se tornaram homens valentes. Nessa noite você vai se tornar valente, meu irmão. Você quer se tornar valente? Davi entrou na caverna para fugir, mas todo mundo foi atrás dele lá. Mas ele falou: eu vou liderar essa situação. Irmão, se está vindo dificuldade, problema financeiro, desgosto na sua vida, amargura, é porque Deus quer que você se torne líder dessa situação. Vou repetir: Deus te deu capacidade para você liderar essa situação. Aqueles homens poderiam continuar endividados, desgostosos, angustiados, descontentes, tudo essa coisa, desgostoso com a vida, tudo assim. Mas a Bíblia diz que Davi se tornou líderes e eles se tornaram homens valentes. Deus vai mudar a sua vida. Quer que Deus mude ou não quer? Você quer ou não quer? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Ah, meu irmão, levanta a tua cabeça. Você vai ficar chorando até quando aí? Até quando? Até quando você achar que vai entrar na caverna e os problemas vão sumir? Irmão, Davi foi para a caverna, descobriram que Davi estava lá. Não adianta você querer se esconder, irmão. Você pode se esconder por um tempo, mas não o tempo todo. Diga assim: eu posso me esconder por um tempo, mas não o tempo todo. Aprenda a superar. Aprenda a dizer: eu vou liderar essa emoção na minha vida. Essa emoção não vai me vencer mais. Essa situação não vai ser mais o meu carrasco. Eu vou liderar a minha vida a partir de hoje. Eu vou tomar rédeas da minha vida. Eu vou me tornar líder dessa situação. Estão tentando me derrubar, eu vou liderar essa situação. Não, em nome de Jesus eu vou vencer. Eu não vou bater em ninguém, não vou xingar ninguém, não vou agredir ninguém, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou superar. Tem gente que está querendo meu mal, mas Deus vai mudar em bênção, em bem.
Eu vou liderar essa situação, essa angústia. Eu vou pedir a Deus, eu vou liderar as minhas emoções. Não vou deixar que as minhas emoções elas fujam. Vou ter inteligência emocional. Eu vou ter inteligência de sabedoria mesmo, sabedoria de Deus. É isso que Deus tem para você hoje aqui, meu irmão. O diabo quer derrubar você, mas ele não vai derrubar, porque você vai se levantar como um líder na sua vida, um líder aonde você estiver. Mesmo na dificuldade, você vai se tornar um líder. Você vai liderar essa situação. Você vai liderar essa situação difícil na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, fale com Deus.